A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, que o dia de hoje seja de grandes realizações e de muitas bênçãos vindas da parte de Deus para todos nós. Quero compartilhar nessa manhã com os irmãos e as irmãs sobre o seguinte tema: o preço do discipulado. Esse é o tema da nossa reflexão hoje pela manhã, o preço do discipulado. E vou buscar base para esse tema em Lucas capítulo 9, do versículo 57 até o versículo de número 62. Lucas 9, 57 ao 62. Vamos ler então. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de casa. Mas Jesus replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O preço do discipulado. Jesus está caminhando para Jerusalém. Há uma perícope anterior que você pode ver no versículo 51 desse capítulo, que Jesus sente no seu coração que o seu momento havia chegado. E a cruz é algo altamente inadiável na agenda de Jesus, na sua missão. Ele precisa ir à cruz do Calvário para cumprir a missão que o Pai havia lhe confiado, de morrer como expiação pelos nossos pecados. Não tinha como Jesus sair dessa agenda. E ele está caminhando para Jerusalém. E de repente, no meio dessa multidão, um certo alguém, Lucas chama de alguém, não dá o nome para essa pessoa, e esse jovem, ou esse senhor, essa pessoa, disse para Jesus: Mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Jesus disse: As raposas têm covis, as aves têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus achou interessante a proposta daquele jovem, mas chama o jovem a uma avaliação profunda sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. As coisas do reino de Deus não são qualquer coisa que se toma uma decisão pelas emoções, por exemplo. Jesus está dizendo nas entrelinhas para aquele homem: você já imaginou, já avaliou as implicações de ser meu discípulo? Você sabe a dimensão do reino de Deus, onde o discípulo tem que fazer o reino acontecer, pregar sobre os valores do reino de Deus? Jesus está dizendo nas entrelinhas: olha, o discipulado não se dá pelas emoções, não é uma questão de entusiasmo, não é simplesmente ter simpatia pelos princípios do Evangelho, não é simplesmente frequentar uma igreja evangélica ou qualquer segmento religioso que diz respeito ao cristianismo, não é gostar dos cânticos, não é gostar de ouvir um bom sermão. O discipulado tem realmente implicações. E eu aprendo com Jesus, quando ele diz: as raposas têm covis, as aves têm ninho, ele está dizendo: os animais têm residência fixa. E o discípulo de Jesus, no afã de pregar o evangelho do reino de Deus, nem sempre tem essa comodidade. Então eu aprendo de imediato com Jesus que para ser discípulo dele, eu tenho que romper com essa ideia de uma vida cheia de comodidade, de segurança no momento em que no lugar onde eu vivo, no meu trabalho, essas coisas que geram segurança para a minha vida. Aliás, nós estamos nesse mundo como mordomos de Deus. Somos mordomos de Deus. Tudo que nós temos é realmente de Deus. A nossa casa é de Deus, nossa família pertence a Deus, o nosso salário pertence a Deus, tudo pertence a Deus. Nós somos mordomos e fomos chamados por Deus para tomar conta dessas coisas. Da casa, da família, da nossa renda. Tudo isso é de Deus, mas Ele nos concedeu o privilégio de termos tudo isso em nossas mãos. Por isso, o reino de Deus, de vez em quando, pode reivindicar uma ação do discípulo no sentido de pregar o evangelho em outra localidade. Jesus disse para a igreja qual era a sua missão: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos de todas as nações. Essa é a nossa missão como igreja. E a missão da igreja o cumprimento dessa missão se dá através de todos nós que somos discípulos
e discípulas de Cristo Jesus. A palavra do jovem, desse homem, é de grande importância para Jesus. Simplesmente ele não avaliou as implicações de ser um discípulo de Cristo. Os animais têm residência fixa e o discípulo de Jesus. De vez em quando, Deus pode muito bem nos chamar para uma atividade missionária fora do nosso território, fora do nosso estado, fora do lugar onde nós estamos vivendo. Então nós temos que ter essa mente, uma mente que capaz de romper com as comodidades da vida e com aquilo que gera aparentemente segurança na nossa vida. Então o discípulo é alguém que precisa estar à disposição do seu mestre a qualquer hora que ele chamar para uma atividade muito mais relevante, mais profunda no que diz respeito à evangelização dos povos. Segundo lugar, Jesus chamou uma outra pessoa que está no meio dessa multidão e disse: você vai pregar o reino de Deus? E ele disse: permita que primeiro eu sepulte o meu pai. Quero sepultar primeiro o meu pai. Se fizermos uma avaliação do que esse Senhor respondeu para Jesus, ele pede permissão para primeiro sepultar o seu pai. Na cultura judaica, o pai dessa pessoa não está morto, de maneira nenhuma. Se ele estivesse morto, ele tinha que estar ao lado do esquife, velando o seu pai, e não no meio da multidão acompanhando Jesus. O que essa pessoa está querendo dizer é que ele quer adiar essa proposta do discipulado para depois da morte do seu pai. Ele tem muitas coisas ainda preso à família e à cultura judaica da época. Então ele está pedindo para Jesus: quando meu pai morrer, fica muito mais fácil eu seguir o Senhor, já que temos, de repente, o filho do homem não tem o reclinar a cabeça, e o discípulo de vez em quando tem que romper com as comodidades da vida e aquilo que lhe dá aparente segurança. Nesse caso, eu prefiro seguir o Senhor depois da morte do meu pai. Jesus disse: deixa os mortos enterrar seus próprios mortos, e você segue e prega o reino de Deus. É interessante ouvir da parte de Jesus a maneira como Jesus radicaliza o discipulado, a maneira como ele radicaliza as coisas do reino de Deus. O reino de Deus para Jesus é prioridade. Não podemos adiar o reino de Deus por uma questão cultural. O sepultamento era uma questão cultural. E essa pessoa está querendo adiar as reivindicações do reino de Deus para depois da morte do seu pai. O reino de Deus não pode ficar em xeque-mate por causa de uma questão cultural. Eu aprendo com Jesus que para ser seu discípulo, eu preciso romper com as amarras da cultura e da família. E de repente uma outra pessoa no meio dessa caminhada, no meio dessa estrada, disse: mestre, eu seguirei com uma condição. Eu quero me despedir dos da minha casa. Sabe o que Jesus disse? Aquele que tendo posto a mão no arado e olha para trás, não serve para ser meu discípulo. Eu aprendo com Jesus que ele está dizendo: para ser meu discípulo, você precisa romper com relacionamentos emocionais que são apenas secundários, que é o caso desse relacionamento que ele tem com a família, com o pai, com a mãe, e que ele, nas entrelinhas, poderia estar dizendo para Jesus: eu queria pedir permissão ao meu pai, minha mãe, aos meus familiares, para ser seu discípulo. Jesus radicaliza mais outra vez o discipulado, dizendo: para ser meu discípulo é preciso romper com relacionamentos emocionais que são apenas secundários. E Jesus nos dá uma dica maravilhosa para quem deseja ser seu discípulo. Ele disse: quem tendo posto a mão no arado e olha para trás, não serve para ser meu discípulo. Esse olhar para trás, sabe o que é olhar para trás, meus amados irmãos e irmãs? Essa saudade da velha vida, né? Muita gente ouve a palavra de Deus, às vezes no templo, o pregador se esforça tanto para pregar um sermão evangelístico, convida as pessoas para aceitar Jesus e ele fica protelando ali naquele banco, meditando, né? Ele tem uma série de coisas ainda que prende a sua vida, muitas coisas desse mundo que prende a sua vida. E ele disse: quem olha para trás não serve para ser meu discípulo. Um discípulo não pode estar preso às amarras do passado, às baladas, às festas, à prostituição, todo aquele que lhe trouxe verdadeiro prazer no que diz respeito à sua carnalidade. Não dá para ser discípulo nesses termos. Jesus está dizendo: para ser meu discípulo tem um preço a ser pago. Primeiro você precisa romper com as comodidades da vida e aquilo que te dá uma aparente segurança. Segundo, você precisa romper com as amarras da cultura e da família, que é o caso do sepultamento que queria adiar o reino de Deus.
Em terceiro lugar, para ser discípulo de Cristo Jesus, é preciso romper com relacionamentos emocionais que são secundários. São proibidos de seguir a Jesus. Discípulos que são verdadeiros soldados de verão. Discípulos turistas, onde a prioridade está no seu trabalho, na sua família e no seu lazer. Tudo isso é de grande importância. O discipulado não vai atrapalhar o seu lazer, o cuidado com a família, o seu trabalho, sua renda. Não, não é isso que Jesus está querendo falar e explicar para nós nessa pequena reflexão. Jesus está querendo dizer que o reino de Deus é prioridade. Ele pregando sobre a ansiedade, disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele faz uma ilustração dizendo, olha para os animais, eles não trabalham, não fazem nada, e Deus cuida das aves, aliás, olhe para as aves do céu, elas não trabalham, e Deus cuida das aves. Olhe para os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Deus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas Deus acrescenta. Meu amado irmão, minha amada irmã, que essa reflexão sobre o preço do discipulado desperte o irmão para um compromisso maior com as coisas concernentes ao reino de Deus. Não é a igreja que é prioridade, é o reino de Deus que é prioridade. E a igreja, ela entra nesse processo como agente do reino de Deus para fazer o reino acontecer. Somos chamados como discípulos e discípulos de Cristo Jesus para ter esse tipo de entendimento. É preciso romper com as comodidades da vida. É preciso romper com as amarras da cultura e da família. É preciso romper com relacionamentos relacionais que são apenas secundários no que diz respeito à família, para que possamos ser verdadeiros discípulos e discípulas de Cristo Jesus. Que Deus abençoe e tenhamos um dia cheio de bênçãos na presença do nosso Deus.